Saudações, pessoal! Hoje nós vamos ter a nossa primeira aula do camarada Michel Foucault, representado aqui pelo nosso bonequinho, gentilmente presenteado por um colega do departamento. Sabe que eu dediquei bastante tempo estudando esse nosso amigo. E, bem, por que a gente vai ter duas aulas do Michel Foucault? Não é apenas por minha preferência pessoal, e porque eu achei que talvez fosse melhor a gente dedicar duas aulas a ele do que uma ao Gaston Bachelard, uma ao Canguilhem e duas ao Foucault. Eu até em edições futuras da disciplina pretendo introduzir uma a mais só para abordarmos também o Gaston Bachelard e o Georges Canguilhem, porque o Canguilhem foi orientador de Foucault e ele dá um certo fechamento. Nós estamos pulando um pedacinho aqui da epistemologia histórica ou história das ciências francesa na nossa disciplina, que tem direta influência na discussão epistemológica nas ciências sociais, e por uma escolha acabei pegando mais a discussão do Foucault arqueólogo. Esse período, arqueologia, é o que diz respeito à discussão dele sobre o saber propriamente dito. E na próxima aula nós vamos abordar mais o eixo dele discutindo o poder, que é o que costuma ser mais estudado. Então, para a epistemologia, essa aula sobre arqueologia, e que não é só sobre o livro Arqueologia do Saber, é especialmente interessante, pessoal, para que a gente saiba um pouco da história no vídeo e obra que eu tenho já feito com todos os autores, para conhecer um pouco da trajetória dele até esse momento. Eu dividi também o vídeo e obra dele em dois momentos. É um autor que tem pelo menos 3 eixos na sua obra. Nós podemos dividir em mais eixos. Na verdade, se vocês observarem aqui em cima, tem 10 volumes que dizem respeito aos ditos escritos. São só publicações póstumas dele. Depois eu vou mencionar isso com mais detalhamento. Então, se é possível separar em 10 volumes temáticos, eles não são cronológicos, a nossa edição brasileira provavelmente é a melhor edição dos ditos escritos do Foucault, a mais completa, e tem um trabalho de curadoria fantástico do editor. Mas, sem entrar nesses pormenores, porque a gente não vai abordar isso especificamente, vocês já devem ter ouvido falar, muito provavelmente, do Microfísica do Poder, que é uma coletânea feita pelo Roberto Machado, uma excelente coletânea, mas que tem alguns probleminhas. Ela não identifica os textos, né? Então foi mais uma forma de popularizar os escritos do orientador do Roberto Machado, que era o Michel Foucault, nos anos 70, no Brasil, momento no qual possivelmente possamos dizer que ele estava no auge da sua carreira, ou pelo menos a sua popularidade em vida. Mas vamos falar melhor disso na próxima aula. Agora nós vamos falar de um Foucault mais inicial, não apenas do seu período de formação, mas do Foucault estudando história das ciências mesmo, num sentido mais interno, ou seja, as ciências e os saberes. Essa é uma distinção que é bom a gente fazer desde agora. Em francês e em português, nós temos saber, savoir, em francês, e conhecimento, connaissance, em francês. Para nós, saber e conhecimento não é exatamente a mesma coisa. Conhecimento tem uma maior formalidade, poderíamos dizer que ciência é conhecimento. Saber é saber como é que eu faço para puxar um post-it aqui do bloquinho. É saber qualquer coisa. Então, não é um conhecimento fidedigno, validado, não diz respeito, o saber não diz respeito à verdade, ele pode dizer respeito a apenas uma técnica. Então, esses sentidos mais coloquiais, estou voluntariamente aqui evitando definições formais de saber, também são compartilhados no francês. E toda essa discussão sobre, e essa distinção entre saber e conhecimento, para nós é frugal, por termos uma língua não latina, assim como o francês, mas para outras línguas é um problema. As traduções do Foucault para o inglês, com knowledge, que é uma palavra só para traduzir savoir e connaissance, tornam bem mais difícil
a compreensão da própria teoria do autor. E boa parte dos autores nas ciências sociais que incorporam os escritos de Michel Foucault não são propriamente franceses. Isso é uma coisa interessante a considerarmos. Nós temos na análise do discurso toda uma corrente, mais uma corrente, mas especialmente a corrente do Michel Pechet, que acaba sendo estudada indiretamente nas ciências sociais, porque quando a gente estuda análise do discurso é impossível contornar as contribuições do Foucault nesse período arqueológico à discussão sobre análise do discurso, mas em outras áreas talvez a influência dele seja um pouco diferente. Na história, por exemplo, no Brasil, a influência dele se dá apenas nos anos 70 e mais diretamente entra mais pelo próprio Roberto Machado, que é um filósofo, não é um historiador, então é uma influência ulterior, mas isso eu detalho melhor na nossa próxima aula. Vindo agora para a nossa trajetória propriamente do autor, eu só antes vou mencionar algumas das melhores formas de vocês se familiarizarem com o autor. Se não sabem nada sobre ele, se não leram nada, a primeira, esse dicionário Foucault, da Judith Revel. O Foucault é um autor difícil quanto aos termos e ele muda as suas concepções, como nós vamos ver nessas duas aulas, mesmo de modo muito sintético. Então, para nós compreendermos essas mudanças, o sentido que ele dá a toda a sua discussão e o próprio motivo pelo qual ele não muda só porque ele quer complicar a nossa vida. Talvez ele também queira complicar a nossa vida, mas ele complica a vida dele. Ele é um autor que, por estudar o que ele chama posteriormente de histórias dos sistemas de pensamento, ele pouco fala em ciência. Ele fala mais em saber e conhecimento e nesse processo de entrar no campo, ou melhor dizendo, no regime de verdade do verdadeiro. Essa distinção entre verdadeiro e falso é sempre o que ele está tentando investigar. E ele, para conseguir discutir isso, usa vários conceitos. Então, conceitos bem elementares como arqueologia, genealogia, vocês encontram aqui. E isso é essencial, pessoal. Eu diria, é muito bom quando vocês têm um livro, e ele é curto, os verbetes são curtos, são bem detalhados, fazem referência, na maior parte das vezes, às versões francesas das obras, mas tem alguma referência às nossas edições em português. Esse daqui é um pouquinho mais antigo, o vocabulário de Foucault, do Edgardo Castro. O que torna ele um pouco mais complicado é porque as referências dele, embora também são só o francês, não tem referência direta às traduções para o português. Isso complica a nossa vida, porque os ditos escritos que eles citam são os franceses, que não estão todos os textos lá. Tem mais textos na nossa versão, que é bem maior. São 4 volumes, embora maiores os volumes na francesa. Na portuguesa, como eu disse para vocês, na nossa brasileira são 10. E outra coisa que complica é porque vários dos textos do próprio Michel Foucault, os cursos dele, foram publicados após a publicação do Castro. Então ele é de 2009, houve pelo menos uns 3 cursos publicados após 2009, são os cursos que ele deu no Collège de France, Foucault. Então isso acaba levando algumas, não imprecisões, mas algumas faltas, porque ele não fez uma revisão posterior, mas ele é muito detalhado, incluindo todos os textos que saíram até a publicação dele. Então também são 2 excelentes guias para vocês conhecerem os conceitos fundamentais do autor e até as suas modificações. Mas passando agora à obra propriamente dita dele no contexto da sua vida. Primeiro, Foucault é do século XX, por excelência. Nasceu em 1926, em Poitiers, uma pequena cidade no sul da França, próxima de Vichy. O nome de batismo dele foi Paul Michel Doria Foucault. Ele só assina Michel Foucault nas suas obras. Ele tem um problema com esse... Os freudianos diriam que é um problema com o pai, que ele herdou esse nome do Paul Michel. O Michel foi o da mãe,
e o Paul foi dado pelo pai, que era também Paul. E o nome de família, o Foucault. Então, para nós vai ser daqui em frente apenas Michel Foucault. Ele teve uma irmã e um irmão. O irmão dele se formou em medicina. E o pai era médico. Ensinava anatomia na escola de medicina da Universidade de Poitiers, a época em que o Foucault nasceu. Então, em 1930, e aqui é importante, pessoal, destacar que a formação francesa são os 9 anos que nós temos, nosso ensino fundamental, são divididos em 2 segmentos, um de 4 e um de 5 anos. E o colégio é esse segundo segmento. O primeiro é que seria o ensino primário, o fundamental, tem o secundário, que é o colégio, o terciário, que seriam os 4 anos do liceu, ao final do qual se faz o bacalaureat e só então entra-se na universidade. O tempo é parecido com o nosso, tem pequenas diferenças, mas um ano no que seria o nosso ensino médio. Mas, de toda forma, à época do Foucault, o tipo de formação que ele fez foi um pouquinho diferente. Ele começou antes a escola, ele com 5 anos incompletos ele já estava na escola, no que seria o nosso maternal, tem uma equivalência francesa, e passou 2 anos nessa educação elementar, como eles chamavam. E ele ficou no liceu até 36, nesse colégio. A escola se chamava Liceu Henrique IV. Durante esse período, bem, enfim, ele era criança, até os 9 anos estudou lá. Durante os 4 anos de educação secundária, ele já demonstrou algum destaque em grego, latim, francês, história, ou seja, nas humanidades e letras, embora fosse muito mal em matemática. E isso é formação inicial, elementar, né, pessoal? Não tem maiores detalhes. Ele mesmo não gostava muito de lembrar desse período da infância. Ele dizia que tinha sido um rebelde, ele se autodesignava assim. Não tinha grandes amigos da infância, pessoas que conheciam ele na infância para declarar isso depois. Então, esse é um período meio obscuro. E ele se sentiu um tanto oprimido pelo pai, sobretudo pelo desejo paterno sempre manifesto de que ele fosse médico, coisa que ele nunca se identificou. Durante a Segunda Guerra, os pais do Foucault se opuseram ao regime de Vichy. Vichy era a cidade onde estava sediado o governo de ocupação nazista, que era a capital administrativa da França durante o período de ocupação pelos nazistas. Mas, embora se opusessem, os pais dele não participaram ativamente da resistência. Então, diferente de vários outros casos que a gente viu aqui, mas a situação na França foi um tanto singular. Por 3 anos, o Foucault estudou no que ele considerou à época um ordalho, uma escola jesuíta, extremamente rígida. Ele teve um excelente desempenho acadêmico em filosofia, história, literatura e conquistou o bacalaureat em 43. Então, ele passou um ano depois estudando história e filosofia com um tutor particular. No ano seguinte, em 45, ele se negou terminantemente a seguir o desejo do pai, que queria que ele se tornasse cirurgião, e se mudou para Paris. Passou um ano estudando, ainda num liceu, ainda numa extensão do ensino médio, com o filósofo Jean Hippolyte, que era um filósofo já bastante famoso, bastante conhecido. Foucault pôde ter esse luxo de estudar com um tutor inicialmente, depois com esse professor eminente, já que queria seguir uma carreira mais vinculada à filosofia. Então, o que quer dizer que depois do bacalaureat ele não entrou direto na universidade, ele ficou 2 anos se preparando. E esses preparativos eram muito para a seleção, que é essa seleção que ele fez, ele passou em 4º lugar, da École Normale Supérieure. Então, já que o Foucault não ia ser médico, o pai dele quis que ele fizesse a seleção nessa escola, que é muito
nesse ensino superior, que é uma das escolas mais uma das instituições máximas do ensino na França, né? Extremamente disputada, e ele morou nos dormitórios comuns na Rue d'Homme, que é próxima à École, e da época em que alguns livros, pessoal, como esse e alguns outros que não foram traduzidos, esse dos traduzidos é o que eu acho melhor, sobre uma biografia intelectual do Foucault, tem outros que falam mais da vida dele propriamente. E, bem, dizem que ele era recluso, gostava muito de coisas macabras, tinha muitas fotos de guerra. Há quem diga que chegou a perseguir um colega de dormitório com uma faca pelos corredores num certo momento, mas ninguém acabou ferido ou morto, felizmente. E teve um problema algum tempo depois, o que parece ter sido uma tentativa de suicídio ou automutilação, algo parecido, em 48. Ele foi submetido a uma internação compulsória por ordem do pai, e quando foi periciado pelo psiquiatra da École, a, a consideração que o psiquiatra fez foi de que provavelmente, devido aos impulsos homossexuais, como se dizia à época, do jovem Foucault, e ao tabu que rondava a, as práticas homoeróticas de todo tipo na França naquele momento, possivelmente ele acabasse manifestando essas tendências autodestrutivas. O próprio Foucault não fala muito desse período, são mais os biógrafos que resgatam, mas o que nos importa aqui é que em 48, mesmo com esses problemas, né, e o sofrimento psíquico, ele se licenciou em filosofia. O que equivale mais ou menos a graduar-se. Não é exatamente a mesma coisa, até porque, como vocês já viram, e o sistema ainda era parecido com aquele implementado pelo Bachelard, há uma série de provas, e após feitos os cursos, não era um curso regular fechado. O curso podia ser composto e depois, num certo momento, se fazia lá, prestava um exame e alcançava o título. Então é basicamente isso que aconteceu. Num período bem curto, ele também defendeu uma tese e alcançou um diploma de estudos superiores que era sobre a construção de um transcendental na fenomenologia do espírito de Hegel, dirigido pelo Jean Hippolyte, que foi o seu tutor lá em 45. Né? Ele tem uma longa relação com Jean Hippolyte, é uma influência intelectual, é a principal influência intelectual filosófica enquanto professor do Foucault. Ele licencia-se em psicologia em 49 também. Então, o moço gostava de estudar bastante. Ele era recluso, tinha poucos amigos e estudava muito. Até que em 52 ele obtém o que seria um diploma de psicopatologia no Instituto de Psicologia da Universidade, que hoje em dia tem um outro nome. O interessante disso é que ele fez uma formação dupla nesse modelo francês, que é mais flexível que o nosso, em psicologia e filosofia. Então aí vocês vão se perguntar, então por que a gente estuda esse sujeito nas ciências sociais? Por que ele teve tanta influência? Bem, não foi por conta da filiação de breve duração dele ao Partido Comunista Francês, isso eu posso lhes assegurar. Ele foi aluno do Liu Tse, se filiou por influência desse professor ao partido, mas a ortodoxia marxista não fez a sua cabeça, embora ele dissesse em várias das suas entrevistas que tinha sofrido grande influência do Karl Marx. De 51 a 55, o Foucault trabalhou como instrutor de psicologia na École, a convite do Althusser, continuando seus estudos na matéria enquanto ele fez um trabalho voluntário com psicologia na instituição psiquiátrica do Hospital Sainte-Anne. Ele fez uma série de acompanhamentos psicológicos, estudava a relação entre pacientes e médicos,
Possivelmente tem alguma relação com o fato dele não querer ser médico, mas estudar médicos. Embora ele não tenha seguido esse sonho do pai, ele se interessava por medicina provavelmente porque cresceu na sua cidade natal, estudou por muito tempo lá e tinha o pai com essa profissão. Então tinha uma familiaridade com o meio e acesso a obras. Né? Uma coisa interessante é que os primeiros textos dele têm direta relação com filosofia e psicologia. O, a introdução que ele faz a essa tradução que foi feita por um parente dele, um texto do Ludwig Binswanger. Binswanger é um autor existencialista que estudou Freud e segue uma linha que é considerada uma linha psicanalítica existencialista. Hoje em dia nós temos algumas traduções das obras dele para a língua portuguesa, ele é um autor bem interessante, mas extremamente complexo, porque ele faz uma ponte entre o Martin Heidegger, numa via existencialista, bebendo da psicanálise. Então, o Foucault fez como um dos seus primeiros textos uma introdução a esse livro, O Sonho e a Existência, e no mesmo ano ele publicou um livro que em português vocês encontram como Doença Mental e Psicologia. É um trabalho no qual ele sustenta a relatividade cultural da doença mental, baseando-se tanto no Durkheim quanto na Mary Douglas e no Heidegger, no Freud, em vários autores da psicologia. O próprio Foucault não gosta desse trabalho, ele não costuma ser citado, mesmo por quem estuda a história da loucura, e acaba sendo pensado como um trabalho ainda um tanto imaturo ou muito inicial. Aquilo que nós vemos ali não é o que vai tornar o Foucault conhecido, das suas pesquisas de maior fôlego posteriores. De 55 a 58, por indicação do Georges Dumézil, que é um professor, um historiador, que teve uma importância muito grande nessa carreira inicial do Michel Foucault. Vários capítulos dessa obra do Didier Ribon são dedicados especificamente a essa relação do Foucault com Dumézil. Ele trabalha como um certo diplomata cultural, uma função de adido cultural numa casa da França, a Casa da Cultura Francesa, na Universidade de Uppsala, na Suécia, e ele prepara uma primeira versão, o que ainda é muito um esboço, mais tarde ele vai reconhecer isso, do que seria uma tese de doutoramento. Ele apresenta prematuramente ela nessa universidade para um comitê avaliador e ela é rejeitada. Isso eu acho interessante destacar, pessoal. As trajetórias intelectuais dessas figuras eminentes nem sempre foram coroadas por sucesso. O Foucault tenta dessa primeira vez e ele já não era mais um jovenzinho, né? Ele já tinha mais de 30 anos quando ele tenta esse primeiro doutoramento e ele é mal sucedido. Então, aqui ele tem 32 anos, apresenta esse esboço de tese que ele considera acabada e é rejeitada. Ele acaba saindo, não aguenta ficar lá tendo sido rejeitada a sua tese, é um sujeito orgulhoso, como vários relatos apontam, e mesmo contra as impressões do Dumézil, ele vai para Varsóvia, na Polônia. Ele acaba se envolvendo em uma série de enrascadas por lá e para evitar um incidente diplomático por conta dele ter sido flagrado lá com alguns jovens, ele acaba sendo convidado a ser retirado do país, porque afinal, homossexualidade, práticas homoeróticas, naquele período, ainda mais naquele contexto de Guerra Fria, não era uma coisa tranquila. Então, para evitar um incidente diplomático, ele sai e vai para o Instituto Francês de Hamburgo. E ele está com uma função similar, de adido cultural francês, ele conhece muito literatura francesa, a língua francesa, e ele ministra os mesmos cursos que ele já tinha ministrado antes, então ele não tem que ficar preparando novas aulas, ele dá as mesmas disciplinas, e ele consegue redigir aquilo que seria a primeira versão do seu doutorado de Estado. E daqui a pouquinho eu explico o que diabos é esse doutorado de Estado. É uma modalidade de doutorado um pouquinho diferente da que a gente conhece
nos Estados Unidos e no Brasil. Mas ele consegue concluir o texto, boa parte do texto que vai ser a História da Loucura, nesse contexto. De 61 a 66, ele continua morando em Paris, ele volta para Paris, depois de Hamburgo, para apresentar a sua tese de doutorado, e ele fica dando aulas numa cidadezinha próxima à cidade natal dele, na Universidade de Clermont-Ferrand, lecionando especificamente psicologia. Então, a psicologia foi bem importante para o Foucault nesse início de carreira, pessoal. Como vocês viram aqui, desde lá no início, ele acabou trabalhando com isso por cerca de 15 anos no total. De 51 até 66, ele trabalhou basicamente com psicologia, o que explica o interesse dele por esse tema do História da Loucura. Em 61, então, o Foucault prepara aquilo que vai ser o seu doutorado de Estado. Ele despende vários meses fazendo isso porque ele tem que encontrar uma editora para publicar a obra. Não é uma obra pequena. Nós temos aqui a versão inicial, que na tradução acabou ficando com... Essa é a versão de livro posterior. Ela acabou tendo cerca de 500 páginas. Dizem que com os anexos e todos os adicionais, ela tinha quase 1000 páginas na publicação francesa original. Mas enfim, tinha que ser publicada a tese. A gente tem uma tradução mais recente, essa daqui tem um monte de problemas, um monte de erros. Se puderem, evitem comprá-la. E saiu mais recentemente pela mesma editora, Perspectiva. Eles estão refazendo algumas traduções. Saiu essa daqui, que é a que eu recomendo para vocês. Essa é da boa. É a boa tradução, porque não é bobagem, pessoal. Tem data errada aqui, século errado. Tem erros de datação de cerca de 200 anos nessa versão inicial, além de uma série de outros probleminhas. Mas enfim, não vem ao caso. O fato é que nós temos essa publicação, que é a tese principal do doutorado de Estado do Foucault. A função do orientador é uma coisa meio estranha, porque o orientador é meio que um fiador do trabalho. É o que eles chamam de rapporteur, aquele que faz um relato dizendo, olha, eu li o trabalho e ele é defensável. Então, isso também é um pouco função dos orientadores, no Brasil, nos Estados Unidos, mas os orientadores geralmente, orientadoras fazem mais do que isso. Não é um trabalho tão independente assim, não é só o sujeito ler e dizer que está bom. Então, ou não deveria ser, né, pessoal? Não é assim que acontece aqui, pelo menos. Nesse caso, o rapporteur do Foucault foi o Georges Canguilhem, que é esse autor que acaba sendo um pouco... Ele é um contemporâneo do Bachelard, embora tenha sido muito mais longevo que o próprio Bachelard. O Canguilhem faleceu com mais de 90 anos. E era um professor muito querido pelos seus alunos, mas que publicou relativamente pouco em vida. Menciono aqui, nós temos aqui as principais publicações do Canguilhem, elas basicamente se resumem a essas duas aqui. As que temos em português, e em francês não é muito diferente disso não. Então as publicações em vida deles foram alguns artigos, ele dava muitos cursos, mas os textos deles são muito bons. E o Normal Patológico é uma obra muito marcante. E ele teve uma importância muito grande na história das ciências francesas, né? Nessa epistemologia histórica, continuando boa parte o legado do Gaston Bachelard e influenciando deveras o próprio Michel Foucault. Aqui é interessante destacar o seguinte, pessoal, o contato que o Foucault teve com o Friedrich Nietzsche foi nos anos 50. Então, ele teve um namorado que era músico, eles estavam pela Itália, o Foucault conheceu a obra do Nietzsche nesse momento, ali por 53, 54. Mas ele não incorporou diretamente. Então, vocês veem algumas influências, há algo aqui em germe. Basicamente, toda a obra do Foucault está um pouco prefigurada aqui no História da Loucura. Ele fala de muitos temas muito diversos, é uma obra extremamente heterodoxa. Ele teve
um certo impacto nessa publicação inicial, História da Loucura, mas ele era heterodoxo e ele foi aprovado apesar dos seus problemas. Eu posso dizer para vocês, eu já tive a oportunidade de fazer um estágio docente, uma disciplina na psicologia na URGS que foi dedicada inteiramente à História da Loucura, e é uma obra que a gente, mesmo lendo capítulo a capítulo, detalhadamente, nós chegamos à conclusão, ao terminar a leitura, que nós temos uma ideia do que ele fala. Porque ele fala de muita coisa, e há alguns capítulos que são praticamente independentes, são um pouco artigos soltos ali no meio, ajudam a complementar uma parte no argumento, mas podiam ser uma nota e rodapé, não precisavam ser um capítulo inteiro. Nos modelos que nós temos hoje em dia para teses, né? Então, História da Loucura é um bom livro, mas é um livro estranho, por conta do tipo de texto que ele é. Ele é uma tese francesa de doutorado de Estado, tese principal. A tese secundária dele, eu nem sei se foi publicada, eu nunca vi ela publicada. É mais um comentário a um texto do Kant. Kant é um autor que tem grande influência sobre Foucault, embora isso apareça apenas indiretamente em artigos, como o que é o iluminismo e algumas passagens do Foucault discutindo Kant. Sobretudo, eu diria, no As Palavras e as Coisas. E o orientador dessa tese secundária foi o mesmo Jean Hippolyte, o Rapporteur. Então, Foucault consegue publicar a sua tese principal, ele consegue publicar a tese secundária, ele faz a defesa de 61 e aí, finalmente, ele torna-se doutor. Tem um doutorado de Estado dele, 61. Enquanto continua dando aula em Clermont-Ferrand. E em 63 ele publica O Nascimento da Clínica, que essa outra obra é bem mais singela, bem mais estruturalista, eu me arrisco a dizer, é a mais estruturalista das obras do Foucault, na minha modesta opinião, e ele não se furta muito ao rótulo de estruturalista nesse momento. O estruturalismo está no auge do seu espaço, o Foucault está consolidando uma carreira intelectual, então ele acha bom até que coloquem ele em meio a Derrida, Lévi-Strauss, esses outros estruturalistas já muito mais consagrados do que ele, né? E começa a ter aos pouquinhos o seu espaço. Tem um documentário interessante desse período, assim, né, da época do Foucault com cabelo. Os anos 60 ainda são a época do Foucault com cabelo, porque as fotos dele são todas assim, né? O Foucault já totalmente careca, passa gilete na cabeça, com a careca reluzente, que é a imagem mais conhecida dele. Mas ele algum dia teve cabelo, nos anos 60, pelo menos até metade ainda tinha. E nos anos 60 ainda não teve grande impacto, houve um certo reconhecimento do História da Loucura. O Foucault se correspondia, escreveu cartas para o Bachelard leu História da Loucura, gostou muito, elogiou, estimulou o Foucault, assim como vários outros intelectuais importantes daquele período. Mas ele teve relativamente poucas resenhas e houve quem julgasse muito longo, muito complicado, um pouco no sentido que eu mencionei aqui. Ele talvez não era uma boa obra para ser lida, e eu me arrisco a dizer que continua não sendo. É uma obra muito importante, mas não foi muito boa a ser lida. E nos anos 60, o interessante é que uma das principais influências que Foucault exerceu foi sobre o movimento antimanicomial italiano, Franco Basaglia e vários outros autores. Por isso que o Foucault é muito lido na psicologia aqui no Brasil. E em boa parte a entrada do Foucault se dá muito por essa via. Embora ele mesmo diga que eles não leram muito bem a obra dele, e eu diria a vocês, há um ou dois capítulos onde há a possibilidade de fazer os capítulos mais marxistas do Foucault, História da Loucura, em que há a possibilidade de fazer alguma relação mais direta com o movimento antimanicomial ou com uma proposta antimanicomial, porque não é a proposta da obra. Ele fala de várias coisas, é uma das linhas de fuga possíveis, uma das possibilidades, mas não é, evidentemente, algo que a gente possa afirmar enfaticamente que é uma tese da obra, uma proposta da obra. É um trabalho de história da ciência. Então, depois eu vou discutir um pouco melhor com vocês isso, em alguns slides mais esquemáticos. Em 66, depois do Nascimento da Clínica, de 63, que tem essa publicação, não tem grande impacto, é bem menor o impacto e bem mais modesto.
Mas o Foucault começa a trabalhar de um modo um pouco mais sistemático. Eu acho que aqui no Nascimento da Clínica ele delineia o que vai ser o modelo da obra de grande impacto e a obra de lançamento dele, que é As Palavras e as Coisas. Ele já teve um certo espaço quando, junto com o Gilles Deleuze, ele publica a versão francesa das obras completas de Nietzsche, pela Gallimard, que é uma grande editora, que passa então a publicá-lo. A Gallimard se negou a publicar a primeira versão da História da Loucura, só depois eles publicaram, mas ele já consegue publicar O Nascimento da Clínica, e o editor da Gallimard é muito importante para as publicações ulteriores do Foucault, especialmente dos anos 70, que tem bem mais impacto. E quando eu digo impacto, aqui é popularidade, pessoal. Ninguém está falando de fator de impacto, não tem qualis, artigos, Scopus, Web of Science, nada disso, felizmente, naquele período. E em As Palavras e as Coisas, uma das inspirações mais evidentes, embora de fundo, é um conceito nietzschiano de morte do homem. As Palavras e as Coisas parte da premissa, tem como tese principal, o ocaso do humanismo como critério para a formação das ciências humanas, o que reverte um pouco, ou joga de pernas para o ar, uma das principais teses da época. Lembrando que esse é um período no qual nós temos um humanismo existencialista campeando solto na França. O Sartre está se aventurando também na literatura, fazendo boa literatura, além de filosofia, e Albert Camus, entre vários outros autores, e ainda refletindo muito sobre os horrores da Segunda Guerra. Ainda há ecos um tanto distantes desse momento. Então há toda uma discussão nesse sentido, com a qual o Foucault rompe nessa obra, mas que a gente vai detalhar melhor depois, porque ela é bem complexa. Em 66 até 70, o Foucault mora primeiro na Tunísia, até 68, e ele retorna para Paris. Ele ainda está na Tunísia durante os eventos de maio de 68, ele retorna para Paris depois disso e passa a lecionar no Centro Experimental de Vincennes, no qual, por indicação do Georges Canguilhem, ele é nomeado diretor do Departamento de Filosofia. Então ele tem um período curto ali, ele, na verdade, é um período relativamente longo. Ele fica trabalhando nesse lugar, no Departamento de Filosofia de Vincennes, embora ele vá trabalhar também em outros lugares na década de 70, como vocês vão ver após. E a publicação que dá o nome a esse período, não tinha mostrado, As Palavras e as Coisas, nossa edição, essa edição sem personalidade da Martins Fontes, vermelhinha. E o meu é um antigo, minha versão é bem velhinha, do Arqueologia do Saber, que eu usei ainda para o TCC, 2000. Então já não sei em qual edição tá, mas todos esses livros são tem dezenas de edições em português, que são usados nas mais diversas áreas. E esse é provavelmente o pior livro do Foucault, segundo ele. Segundo minha leitura também, porque para lê-lo vocês têm que ler isso daqui antes. Então, sem vocês lerem isso aqui nessa ordem, primeiro História da Loucura, depois O Nascimento da Clínica, depois As Palavras e as Coisas, sem ler isso aqui, assim, não faz sentido ler isso. E mesmo lendo, não faz muito sentido, porque é uma resposta a críticas. Então, o Foucault o tempo todo fica retomando aquilo que ele discutiu em obras anteriores, conceitos, revisando seus conceitos. E, bem, eu vou procurar agora expor para vocês um esquema, um diagrama disso. Uma série de diagramas, na verdade. Mas, para nós nos situarmos, aqui, no História da Loucura, nós temos essa publicação em 61. Esse de 63, o Raymond Russell nem tinha mencionado, é mais um caso de amor do Foucault com a obra desse autor, que é bastante importante para o surrealismo. Então, ele fala disso e depois não fala muito mais, e é uma das obras menos citadas do Foucault. Nós temos depois O Nascimento da Clínica, pela Presse Universitaire de France. O primeiro da Gallimard é o Raymond Russell, e depois, a partir de então, sempre pela Gallimard, As Palavras e as Coisas e a Arqueologia do Saber. Essas obras são as do período arqueológico. As outras a gente vai discutir depois. Assim como as edições conjuntas. Ditos escritos, bem, são entrevistas, textos esparsos que ele escreveu,
mas eles também começam a ser mais frequentes nos anos 60. E esse daqui é póstumo, que é... essa imagem eu vou retomar na próxima aula. Podem ficar tranquilos. A classificação dos períodos da obra do Michel Foucault. Isso daqui é interessante, pessoal, para a gente conseguir se situar bem. A história da loucura, nascimento da clínica, as palavras e as coisas e a arqueologia do saber correspondem a isso que, em uma outra obra, numa entrevista que Foucault concedeu nos anos 80, no Para Além do Estruturalismo e da Hermenêutica, uma trajetória filosófica para além do estruturalismo e hermenêutica, esse livrinho organizado pelo Paul Rabineau, que vocês vão conhecer na antropologia, e pelo Hubert Dreyfus, que é ou Dreyfus, como preferirem, que é um filósofo. Vocês têm provavelmente o que eu considero uma das melhores. Esse apêndice contando entrevista com Michel Foucault é que é especialmente útil. A primeira versão dessa entrevista saiu nesse livro, e é uma entrevista que ele dá quando ele foi fazer alguns cursos na Califórnia, e ele consegue fazer uma excelente apresentação por ele mesmo, né? Então é uma coisa meio Foucault por ele mesmo, dizendo que ele tem 3 eixos de pesquisa naquele momento. Eu vou mencionar apenas esse primeiro, para não confundir, a aula é sobre arqueologia, mas estão os 3 aqui. Essa elaboração aqui é minha a partir dessa entrevista, pessoal. Através de uma arqueologia, ele procura, nesse período inicial arqueológico, descrever os processos históricos segundo os quais formações discursivas podem produzir saberes capazes de reivindicar o estatuto de ciência. Saberes capazes de reivindicar o estatuto de ciência. Se vocês quiserem colocar conhecimento no lugar de ciência, também podem. É isso que ele quer entender, a constituição desse sujeito de saber. Então, nesse momento, Foucault está interessado em algo que é muito próximo daquilo que o Georges Canguilhem e o Gaston Bachelard já haviam feito, que é estudar as condições nas quais é possível a consolidação de formas de conhecimento, reconhecidas como científicas. Essa obra inicial, agora retomando aqui, História da Loucura, qual seria... Eu fiz essa síntese aqui, pessoal, meramente didática. É impossível reduzir uma coisa desse tamanho em um slide. Mas, mesmo sendo impossível, a gente pode pelo menos dar uma mínima noção. Qual o objeto do Foucault na História da Loucura? Muitas vezes as pessoas vão ler a História da Loucura pensando, eu vou saber tudo sobre como que se acontece a história num sentido cronológico, como que era lá no período dos gregos, como que vai ser depois. Não, não é isso que ele faz. O Foucault define um objeto bem claro. Ele fala, o foco dele é chegar na discussão sobre doença mental na Europa a partir do Grande Entenamento. Esse é um dos pontos mais altos da obra e é um dos capítulos mais citados da obra, no século XVIII. No que na França, na historicização francesa, corresponde à Era Clássica. Não é a mesma coisa para nós do que história moderna, história contemporânea. Não é isso. Para eles, Era Clássica diz mais respeito à produção literária ou musical e abarca até o século XVIII. E nesse contexto, pessoal, é importante entender que como ele faz isso? Ele passa por isso. Esse é o principal objeto que ele discute, é o que a maior parte da obra diz respeito a esse momento, a esse ápice do final do 18, início do 19, sobretudo final do 18, com Philippe Pinel e os seus discípulos, o Esquirol sobretudo. Afinal, ele tinha estudado muito a história da psicopatologia e psicopatologia. Ele tinha ficado 15 anos lecionando sobre isso, né, pessoal? Então, dá para entender por que ele começa pesquisando isso. O método do qual ele se ocupa. Ele procura entender cada experiência da loucura na especificidade de sua época, sem enquadrar a emergência da alienação mental, recodificada, então, no registro da doença, no século XIX, como a
usual interpretação triunfalista da psiquiatria, que teria descoberto o caráter patológico da doença mental e seu tratamento. O que isso quer dizer? Quando ele fala em experiências da loucura, ele fala em experiência, a loucura como desrazão. Loucura inicialmente não é, e ele apresenta isso com a alegoria, tomando de empréstimo de Cervantes a figura do Dom Quixote. Loucura não é doença. Loucura pode ser sabedoria. E uma certa tolice ao mesmo tempo. E ao me apresentar um pouco dessa loucura anacrônica do Dom Quixote, bela e ao mesmo tempo trágica, ele nos apresenta que essa desrazão, ou é isso que não tem mais espaço em um período do Renascimento, da valorização da razão, essa ideia do cavaleiro andante, é desrazão, é loucura naquele contexto. Embora em um período anterior fosse o ideal do herói. Então, apresentando a partir disso, ele consegue, a partir dessa alegoria, a partir da inicial alegoria da nau dos loucos, que você jogava todos os loucos num barco e jogava rio abaixo, sem querer se preocupar com que destino eles teriam, a estultífera naves, dentre várias outras imagens que ele vai apresentando, ele mostra como se dão, em diferentes momentos históricos, experiências da loucura que são muito diversas e que não têm relação direta com medicina. Ou seja, ele apresenta para nós como que essa identificação da loucura com a patologia é muito mais um acidente histórico do que um destino inelutável, do que um destino à la Moira grega, né? Um destino do qual não podemos fugir, um destino edipiano, profético. A tese principal que ele acaba defendendo ao apresentar isso, e quando eu falo método aqui, pessoal, é o caminho, é no sentido etimológico de método. Como ele faz isso? A tese principal que ele acaba defendendo na obra é o papel do médico na terapêutica da loucura, instituindo no século XIX, tanto para o Pinel quanto para o Tuck, que é um sujeito que ele discute, mas que raramente é mencionado em outros trabalhos que discutem história da alienação mental e da medicina mental, não sustenta no seu saber. Não é porque o Pinel conhece melhor, mas porque ele é íntegro moralmente. O tratamento para a loucura na época do Pinel, pessoal, é o tratamento moral. É nesse momento que os diretores de asilos, na concepção norte-americana, ou manicômios, na concepção francesa e brasileira, moram na própria instituição. Tem um lugar lá, uma construção, uma casa, dentro da própria instituição. Então, no Rio Grande do Sul foi assim, durante um bom tempo. Desde a fundação do Hospital São Pedro e durante um bom tempo. Havia um papel, havia essa iminência e essa preocupação de que é pelo exemplo que você vai fazer com que essas pessoas que estão alheias à sua própria razão, por isso alienadas, alienação, o termo originalmente vem disso, e posteriormente é feito um uso filosófico, mas o termo originalmente diz respeito a essa, tornar-se alheio à sua própria consciência, à sua própria razão, e a partir de choques térmicos, e seja hiperestimulação sensorial ou bloqueio de estimulação sensorial, se fazia não essas pessoas sofrerem, não era essa a intenção do tratamento moral. A intenção era, por excesso ou por falta de estímulo dos sentidos, fazer que as pessoas voltassem a si, porque elas estavam fora de si. E isso só seria possível caso houvesse integridade moral, caso fosse exemplar a própria figura do médico. Por isso o tratamento moral. Então, existe um componente muito forte de moralidade para além da ciência propriamente dita. Embora, na maior parte das vezes, apresente-se como o Pinel como aquele que soltou os loucos dos seus grilhões, aquele que os tirou dos presídios. E sim, tirou. Mas isso foi bom para quem estava preso, porque senão essas pessoas iam enlouquecer.
É isso que se dizia, por exemplo, quando foram tirados do cadeião em Porto Alegre os alienados e levados para a Santa Casa de Misericórdia, para os porões da Santa Casa de Misericórdia. E aí acabou posteriormente se tornando necessária a criação do São Pedro como uma instituição apropriada, porque ninguém queria ficar com os loucos, nem o cadeião, nem o Santa Casa da Misericórdia. Então não é tanto assim por uma perspectiva de avanço da racionalidade. Tem uma série de outros elementos aqui. E isso que é interessante, esses elementos extracientíficos já começam a aparecer na história da loucura, mas o Foucault ainda não elabora eles muito bem, por isso ele usa essa categoria ainda muito ampla de experiência. No Nascimento da Clínica, ele já discute de outra forma. O objeto que ele toma são as condições que permitiram a ocorrência daquilo que ele chama de uma mutação do discurso médico, do 18 para o 19. Então, enquanto é um momento histórico muito mais amplo da história da loucura, o Nascimento da Clínica é bem específico, que acabou por constituir o que o Foucault chama de olhar clínico, como fundante da patologia positivada e, por consequência, da medicina científica. E aqui ele saiu do campo da medicina mental, que não tem um objeto tão claro. Ele vai discutir o Tratado das Membranas do Bichat, a forma de classificação dos tecidos, a identificação da função de órgãos. Então é bem mais materialista essa medicina objetivada aqui pelo Foucault nesse momento. O modo como ele faz isso, descrever o discurso, ele descreve o discurso da experiência clínica a partir das condições não verbais de sua enunciação. Notem que aqui já mudou, ele não fala mais em experiência, ele fala em condições não verbais de enunciação, através da articulação entre espaço, linguagem e morte, o que ele chama de método anatomoclínico, que permite a positivação da patologia. E aqui ele tem alguma influência do Canguilhem, do normal patológico, que ele cita. A patologia antes era pensada como falta. Doença não é ter algo, mas é faltar algo. Quando falta algo ao corpo, quando falta calor, quando falta frio, quando falta... geralmente só falta calor. Quando falta uma amina vital, uma vitamina, um nutriente, falta sangue, é que você tem uma doença. Quando você começa a pensar elementos patogênicos, germens patogênicos, você começa a ter essa imagem da positivação da doença. A tese principal que ele explora é: a experiência clínica está muito próxima da disposição antropológica que fundamenta as ciências humanas, pois permite tornar o sujeito objeto do discurso clínico, através do que é visto e falado, sem comprometer as figuras de objetividade. A ideia de colocar o corpo humano na mesa é o humano, mesmo que tomado como corpo, vivo ou morto, que é objeto do conhecimento. Ele vê isso como uma pré-condição para isso que ele vai abordar mais diretamente em As Palavras e as Coisas. A sucessão de campos epistemológicos, que ele chama de epistemes, é o objeto. E essa sucessão constitui, termo dele novamente, condições de possibilidade para a emergência. Ele fala muito em emergência, essa metáfora de que algo submerso que emerge, vem à vista, de uma episteme moderna, centrada no homem e que permite a ele tornar-se objeto de seu próprio saber, através das ciências humanas. Então, o que o Foucault está interessado em entender não é apenas o nascimento das ciências humanas, e isso que é interessante. Geralmente, o objeto daquilo que ele discute está nos capítulos finais. É absolutamente dedutiva a construção Foucaultiana. Ele dá melhores momentos no início, ele apresenta, seja com Stultífera Naves no História da Loucura, seja depois com a imagem do quadro As Meninas, no qual o próprio artista retrata-se pelo quadro, e há todo um jogo de espelhos e detalhes e pessoas espiando, e uma miríade de detalhes que ele demora mais de 10 páginas para descrever. E tem uma imagem bem pequenininha da obra, não dá para ver nada. Vocês têm reproduções de boa qualidade na rede,
que é uma obra enorme, né? Um painel de parede praticamente. E posteriormente, em obras ulteriores, ele também usa imagens parecidas, como a imagem do Suplício do Dames, que a gente vai ver na nossa próxima aula. Então, e só aparece ao fim do As Palavras e as Coisas o nascimento das ciências humanas propriamente dito. É o capítulo final. Então, todo o resto é preparação para a apresentação desse debate. O modo como ele faz isso, o método, ele descreve em paralelo as características da gramática geral, da biologia, da taxonomia mais especificamente, e da economia política, que condicionam as três como o que ele chama de um a priori histórico, todos os enunciados possíveis sobre os objetos dos quais tratam os discursos que coabitam a episteme clássica, e o modo como se dá a virada que permite ao homem passar na condição régia de sujeito ordenador dos seres a um objeto entre os demais objetos, com o advento da episteme moderna. O que isso tudo quer dizer? Ele mostra, nesses três campos, de que modo, por exemplo, o que fica mais claro aqui é a biologia, que eu já tenho usado como exemplo em várias outras aulas, então eu vou manter essa consistência, de que modo, com a taxonomia do Linneu, o homem é só mais um animal. Tudo bem, é o animal que está no ápice de uma certa linha evolucionária. E a do Linneu não é aquela que mostra o avanço da humanidade, né? A linhagem evolucionária que parece pensar como melhor que os demais, ou o Homo habilis como menos evoluído do que o Homo neanderthalis, como menos evoluído do que o Homo sapiens. Não, isso é uma linha possível. O próprio Foucault diria isso. Mas o que a gente está discutindo aqui é Homo sapiens somos nós. Nós entramos nessa classificação. Genus Homo, espécie sapiens. É isso. Existe um lugar para nós e nós não somos mais o sujeito conhecedor. Lembram daquela distinção lá do racionalismo? O centro, o conhecedor, o único dotado de razão, aquele que a todos os demais vê. Sim, nós somos essa figura, mas olhamos para nós mesmos. E acontece algo quando nós olhamos para nós mesmos. Essa reflexividade constitutiva, e aqui reflexividade no sentido etimológico, de reflexo, de espelho. Espelhar, olhar para nós mesmos, é o movimento que faz o próprio advento das ciências humanas. E a própria ideia do humano surge junto com o advento das ciências humanas. O momento no qual nós temos essa declaração dos direitos do homem e do cidadão. Ele não é só um evento epistemológico, é um evento político que acompanha um evento epistemológico. Aquela noção dos três estados, ou seja, a ideia de que todos os homens são homens. Claro, depois nós temos uma declaração dos direitos da mulher e da cidadã, porque parece que a dos homens e cidadão não incorpora muito bem inicialmente durante a própria Revolução Francesa, no final do 18, essa imagem, mas é esse evento político epistemológico que dá o espaço da criação dessa figura do conhecedor conhecido, o humano, detentor de direitos e deveres e, ao mesmo tempo, conhecedor e objeto do conhecimento. É esse duplo sentido, em todos os aspectos da existência desse homem, que ele nos mostra como o homem é uma invenção cuja recente data a arqueologia do nosso pensamento mostra facilmente. É o que ele procura demonstrar. E o que ele sugere ao fim da obra e talvez o fim próximo. O impacto dessa obra foi tamanho que nós temos uma série de obras críticas ao Foucault, à época. Eu lembro do Gramática de um Assassinato, que é uma longa resenha escrita pelo José Guilherme Melchior, brilhante, como todos os escritos desse eminente intelectual brasileiro, precocemente falecido, que até nas críticas o Foucault é feliz.
nas críticas que sofre, elas são boas. Porque ele é um autor que obriga a pensar. Mesmo que a gente possa dizer, não, mas isso aqui não se sustenta, isso daqui não serve. Pode não sustentar e pode não servir, vocês não precisam usar Foucault para nada. Mas não há como contornar aquilo que ele apresenta a nós. Ainda mais nessa linhagem francesa e com a influência que exerceu sobre as ciências humanas no Brasil. Tamanhas foram as críticas que ele recebeu, pessoal, que acabou sendo originada posteriormente um livro que é Resposta ao Círculo Epistemológico da França, que é um ensaio, que o editor da Gallimard Foucault disse, não, mas melhora, estende um pouco mais, junta todas as críticas, respostas, responde todo mundo que aí faz um livro. E ele faz isso. O que ele faz no Arqueologia do Saber? Essa obra que é boa, mas é boa só para quem quer entender muito bem as idas e vindas do Foucault e o modo como ele pensa. Ela é muito difícil de entender. A início, porque ela começa pela reversão. Ela começa falando do que ele chama de regularidades discursivas. E aí ele faz uma série de definições, o enunciado e o arquivo, e a descrição arqueológica. Ele descreve o que ele fez nas obras anteriores, mas com novos termos que servem às três. O que torna muito difícil de compreender o que ele está falando. O diagrama que eu vou apresentar após é um pouco para dar uma noção gráfica do que ele faz. Como ele faz isso? Ele introduz uma série de novas categorias analíticas, substituindo as anteriores. Episteme será finalmente definida. Ele discute episteme à exaustão e usa o termo várias vezes, o conceito várias vezes nas palavras das coisas, mas não define claramente em nenhum momento. Então, ele é um autor que demanda esforço, ele não ajuda muito a compreender. E ele é cativante porque ele leva você. Ele te convence do argumento mesmo que ele não te explique muito claramente o que ele está fazendo. Ele explica claramente só nessa obra final, desse período arqueológico. E quando ele define episteme, ele diz, isso que eu queria definir como episteme, na verdade isso é o que eu chamo de formação discursiva. E aí ele define todos os subelementos da formação discursiva. E só é possível identificar essa formação discursiva em meio que ele considera ser uma dispersão de enunciados. O que raios são os enunciados? Ele descreve em vários momentos o que eles não são. Eu prefiro pensar enunciados a partir dessa proposta do Rabinot e do Dreyfus, que é enunciados como atos ilocucionários sérios ou atos discursivos sérios. Enunciado não é algo apenas que você diz, é algo que você diz e tem consequências. Quando falar é fazer. A ideia da filosofia analítica, de caráter mais voltado para atos ilocucionários, né? Estou pensando em Austin, sobretudo, que vai dizer que fazer certas coisas, um batismo, por exemplo, ou uma inauguração, ou um diagnóstico psiquiátrico, como o tema que eu estudei na minha dissertação e em boa parte da tese, mais que tudo na tese, quando você diz que alguém é um psicopata, isso não é apenas dizer algo, é fazer algo. Você está diagnosticando. Então, falas de figuras investidas de poder e de saber têm efeitos de poder. E aqui o Foucault começa a notar o que é a principal tese dele. Ele percebe que a arqueologia não dá conta do seu desafio. Ele nota o limite. E aqui é o que eu sugeriria pensarmos, que é a tese principal dele nessa obra. Ele abandona a tese da autonomia do discurso e assume que há uma limitação constitutiva na arqueologia, na medida em que a arqueologia não é capaz de explicar o desdobramento do que ele chama de estratégias e a articulação dessas com práticas não discursivas. Como assim? Esse diagrama aqui ajuda um pouco a entender. A experiência da loucura, da qual ele fala aqui na História da Loucura, é repensada na Arqueologia do Saber. Isso daqui é Arqueologia do Saber, pessoal, as categorias que ele usa na Arqueologia do Saber. Nascimento da Clínica, ele fala em condições não verbais da experiência, que seria algo para além da experiência. Não é a experiência como um todo, são condições não verbais da experiência. É aquilo que se faz
sem necessariamente dizer. A priori histórico e episteme, de alguma maneira, embora de um modo muito mais amplo, também se reportam a isso que ele vai chamar de formação discursiva. A formação discursiva tem objetos, modalidade enunciativa, conceitos e estratégias. Esses três elementos constituem o que ele chama de práticas discursivas. Eu estou chamando aqui práticas discursivas de equivalente a enunciado, porque é uma definição bem mais sintética. E se vocês quiserem pensar como práticas discursivas como atos ilocucionários ou atos discursivos, tal como o batismo, tal como, enfim, várias coisas que a gente faz no nosso cotidiano. Você faz uma promessa, você faz uma jogada num jogo. Lembram lá daquilo que o Wittgenstein sugeria como jogos de linguagem? Um desdobramento dos jogos de linguagem do Wittgenstein são os atos ilocucionários ou os atos discursivos. Aqueles que interessam ao Foucault são os que dizem respeito à ciência ou a um saber reconhecido como científico. Por isso, atos discursivos sérios. Essas são as práticas discursivas que interessam a Foucault. Ele está falando de psiquiatria, ele está falando de medicina, ele está falando de economia política, ele está falando de biologia, de gramática geral. Ele não está falando de uma linguagem ordinária, de uma linguagem da ordem do dia, de uma linguagem cotidiana, mas sim de uma linguagem formalizada. Por isso, essa linguagem diz respeito a um determinado objeto. Vários saberes não científicos, ou que não são considerados um conhecimento verdadeiro, dizem respeito a esses mesmos objetos. As práticas de curandeirismo, os manuais de herbalistas, ele lê esse tipo de coisa. Os próprios teóricos alquimistas que o Bachelard já lia. Mas esse objeto, tratado por todas essas formas de saber, a modalidade enunciativa própria de cada uma delas é diferente. E aqui na modalidade enunciativa que nós temos conceitos específicos, mais bem definidos, ditos de uma certa forma sobre um certo objeto que constituem essas práticas discursivas. Um diagnóstico psiquiátrico vai empregar uma linguagem psiquiátrica dentro de uma forma, de um laudo pericial, que tem como finalidade responder, por exemplo, ao pedido de um juiz, que pergunta: essa pessoa é ou não responsável pelo crime cometido? O psiquiatra vai responder: essa pessoa pode ter a ela imputado o seu crime ou não. O crime foi cometido, mas se o crime não pode ser imputado, não há crime. Isso é na França, isso é no Brasil, isso é em qualquer lugar que use um código penal. E alguns que usam uma modalidade jurisprudencial como a britânica, a norte-americana, que é de um modelo diferente, mas acaba tendo efeitos muito parecidos. Mas a própria existência ou não de crime decorre da imputação. A possibilidade de imputar o ato à pessoa. E isso só faz sentido no momento em que a gente pega todos esses discursos, o objeto, a modalidade, enunciativa, os conceitos aplicados em práticas discursivas específicas. Isso só é possível no campo de uma formação discursiva. E esse elemento aqui das estratégias, essa partezinha aqui, isso, as estratégias, é aquilo que decorre desse saber. No momento que há um diagnóstico, essa pessoa é submetida a uma medida de segurança, ou fica num manicômio judiciário. Lembra do asilo Arkham lá do Batman, que é o modelo americano? Claro, ele é ficcional, mas havia vários asilos muito parecidos com aquele, embora com figuras talvez menos coloridas e excêntricas presas nele, né? E isso corresponde a essa dimensão do que ele discute e apresenta como práticas não discursivas, algo muito próximo das condições não verbais de experiência que ele debatia lá no Nascimento da Clínica. Isso tudo nos leva ao quê, pessoal? Aqui ele diagrama o seu fracasso. A arqueologia fracassou. Por isso que quando a gente faz uma pergunta como essa, seria o método arqueológico intrinsecamente estruturalista devido à negação da importância da ação do sujeito? Notem, ele está dizendo que o homem está morrendo, o sujeito está morrendo. A leitura feita do Foucault
é que ele estava negando o espaço à agência ou à ação do sujeito, nesse contexto, alinhando-se ao estruturalismo. Mas não é isso que acaba aparecendo na obra. Há um extravasamento do estruturalismo na proposta arqueológica, já na proposta arqueológica. Eu vou ler esse pedacinho e discutir com vocês. Mesmo baseando-se na tese da autonomia do discurso, ou seja, a arqueologia é internalista. Ela observa a ciência e o seu fazer ciência nos textos dos cientistas, não as consequências em termos de ações feitas a partir desses discursos. Sendo assim, não se pode conceber a ideia de um sistema completo, composto a partir das condições de possibilidade que tornam a configuração de uma formação discursiva específica existente e que se pudesse ser generalizado para toda e qualquer formação discursiva possível, como seria de se esperar numa abordagem estruturalista diacrônica. Esse é o problema, pessoal. Não existe uma grande estrutura. Formação discursiva não equivale a uma estrutura. Ela é sempre uma bricolagem, ela é sempre uma gambiarra, ela é sempre feita para dar conta daquilo e sempre mudando. Ela não equivale a uma noção de paradigma. Embora alguns paralelos possam ser feitos, não existe esse grande paradigma, porque se dá não pela unidade, pela teoria coerente prévia, mas pela dispersão dos enunciados. Ao invés disso, que confere o caráter de seriedade dos enunciados que interessam, enunciados ou práticas discursivas aqui, né, pessoal, que interessam a analítica arqueológica, é tão somente a posição ocupada pelo enunciado na rede dos que com ele compõem uma formação discursiva. E essa disposição espacial dos enunciados, uma certa dispersão, e a sua divisão num certo regime de verdade, como ele vai discutir depois, é que acabam dando à formação discursiva um caráter diferente da discussão de paradigma, da discussão de campo científico, que a gente não chegou a ver, do Ludwig Fleck, mas de outras discussões similares. A diferença é que há alguma dimensão aí de prática que vai para além disso tudo. Há alguma implicação que não é estritamente discursiva. Ou, levando ao limite, o que torna verdadeiro ou não um enunciado, ou o que torna algo ciência ou não, não é previamente definido pelo próprio discurso. Então, de uma outra forma, o que o Foucault faz aqui é negar a premissa do Popper, de um modo diferente do como faria o Kuhn ou o próprio Bachelard. Sim, é historicizando. Sim, é vendo como que se identificam esses enunciados considerados verdadeiros, olhando para eles, como já fazia o Bachelard. Mas, além de toda essa analítica aqui desenvolvida, ele introduz um componente, que é o que a gente vai ver na próxima aula, e que é o que ele percebe ser a peça que estava faltando nesse modelo. E para isso ele retorna ao Nietzsche. Retorna à genealogia e resgata o conceito de poder, tomado a partir da categoria de potência do Nietzsche. E é isso que nós vamos discutir na nossa próxima aula, pessoal. Muito obrigado pela paciência de vocês estar aqui comigo até agora. Até breve.